Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas Cast. Antes de começar esse episódio, já quero te convidar a seguir lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, seguir, compartilhar e não esquecer de se inscrever no canal para você não perder nenhum episódio. Vocês sabem que aqui a gente traz muito conteúdo de qualidade, de relevância, para trazer conhecimento para você, mulher. E hoje, nada menos, nada mais, né, do que uma convidada muito especial, uma mulher de sucesso, uma mulher que eu conheci e que já ocupou um espaço aí no nosso coração, no nosso movimento Mulheres de Sucesso. E eu costumo dizer que a gente apoiar de boca é uma coisa, né? Mas apoiar, acreditar e investir é um diferencial. E ter uma mulher, né, que vocês vão conhecer hoje aqui, vão conhecer a história dela, vão saber que potência que é essa mulher, mas que realmente investe também para que essa informação chegue até você, para que eventos como, né, o Power Experience aconteçam. Então hoje a gente vai receber aqui com muito carinho a Adriana, essa mulher de sucesso incrível, que eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda ao Sucesso Delas Cast. Olá, Thalita, muito obrigada pelo convite, muito prazer, é um prazer imenso estar aqui com você, com todos vocês nessa noite. Para mim, assim, é uma alegria imensa mesmo, de coração, principalmente quando fala do assunto mulheres, né? Nós que sempre temos que estar prontas para tudo, a todo tempo e a toda hora, né? Acabamos de falar isso aqui nos bastidores, como Exatamente. Que é estar pronta o tempo todo. Todo o tempo. E assim, é uma alegria estar aqui com você, né? Nos conhecemos através de outras amigas, também incríveis, né? Obrigada, Deila, por ter apresentado Thalita. Deila, então, madrinha do Boss. Então assim, realmente é uma alegria. Que bom, eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, né? A Adriana, ela vai contar um pouco pra gente de quem é a Adriana e também do papel que ela tem hoje, né, como profissional e uma empresa que realmente tem um time de mulheres. E a gente vai contar isso aqui também, né? Vamos. Então eu quero que você conte agora quem é a Adriana, né? O que ela faz, se é casada, tem filhos. Conta aí pro nosso público. Falo sim. Bem, eu sou a Adriana Costa, tenho 52 anos. Bem, vou completar 52 anos, mas já me sinto nele. E tá ótima, por sinal, né, gente? Sou casada com Cláudio. Estamos juntos há 35 anos. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. João Vitor, que faz engenharia, com 23 anos. Pedro Henrique, que está com 18 anos. Então, assim, minha família é minha base, é tudo para mim. Nasci na Baixada Fluminense, filha da Edith, do Milton. Minha mãe dona de casa, meu pai pedreiro, construtor, pessoa que construiu base para minha vida, me deu toda a orientação, toda a minha formação, todo o conhecimento e toda a força que eu tenho hoje, eu devo tudo a eles. Então, assim começa a minha história, acreditando que, mesmo lá da Baixada Fluminense, eu poderia despontar, eu poderia crescer e poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que assim sempre a minha mãe me ensinou, né? Faça a diferença, seja a diferença na vida das pessoas, seja quem ela for. Então, esse propósito que veio comigo toda a vida é o que eu trago hoje, estando aqui em Macaé, né? Onde as pessoas falam, como que você saiu de tão longe e veio para cá, né? Então, acho que é muito trabalho, é muita vontade de crescer, de desenvolver. E hoje estar à frente de uma empresa que tem toda a sua base formada por mulheres é incrível, é incrível. Eu imagino, eu tive a oportunidade, né, de estar lá com a Adriana e ver o trabalho que ela faz com as mulheres, né, um time de mulheres de peso, mas o quanto que ela também investe, né, para que essas mulheres tenham informação, para que elas aprendam outras coisas, para que tenha ali um time em harmonia. E eu quero entrar nesse assunto no âmbito profissional, mas antes, eu fiquei curiosa. Eu queria entender como foi esse processo, né? Você veio de família humilde, simples, estudou. E como que foi esse processo de estudar, chegar à contabilidade e chegar a Macaé? Me conta. Sim. Bem, meu esposo era militar do Exército e assim ele conheceu, através do capitão dele, Luiz Fortes, que a esposa dele tinha um escritório de contabilidade, eu recém-formada, e que ela precisava de alguém para ajudá-la. E com isso, fui apresentada a Valéria Fortes, que hoje é minha sócia, para que eu fosse trabalhar nesse escritório no Rio de Janeiro, que o escritório ainda era no Rio. E de lá eu comecei a fazer todo esse trabalho, né? O escritório era muito pequeno, eram 3 pessoas no escritório. E logo depois de um certo tempo, a Valéria e o esposo vieram transferidos para Macaé. E com isso, a Valéria sempre com a vontade de crescer, de desenvolver, eu continuei no Rio, no escritório do Rio. Só que ela falou, Adriana, eu preciso de você em Macaé. E eu já assim, recém-casada, e eu falei, como fazer isso? Como mudar toda uma estrutura de vida, de projeto e ir para outra cidade? E isso, meu esposo sempre foi uma pessoa incrível, sempre me apoiou em tudo, sempre do meu lado, me dando força, não, a gente vai, você vai. E assim eu comecei a vir para Macaé uma vez por semana para apoiar o trabalho, ajudar o escritório, a começar a desenvolver. E com isso, o tempo foi aumentando e ela falou, preciso de você mais um dia. E assim, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira. Então eu vinha segunda-feira, voltava às sexta-feira e voltava para Macaé. E assim foi durante... E a família lá? A família lá. Ainda era só eu e meu esposo. Nesse trajeto todo, engravidei do João Vitor, né?
E aí eu e meu esposo vimos a necessidade que já a logística não era mais a mesma, né? Você caminhar sozinha é uma coisa. Quando você tem um filho, muda um pouco toda essa logística. Muda tudo. E aí a gente viu a necessidade da gente ter um ponto de apoio em Macaé. Ainda não íamos nos mudar definitivamente. E assim foi. Alugamos um apartamento, e aí ele vinha os finais de semana e eu ficava, e assim, de 15 em 15 dias eu ia ao Rio. Revezava. A gente ficava revezando. E com isso, as coisas aqui em Macaé começaram a prosperar, o escritório começou a aumentar o volume de clientes. E ela falou, Adriana, acho que não tem mais como ficar nessa ida e vinda. Apesar de eu já ficar a semana toda, mas ainda assim era uma logística muito cansativa. Sim. E ela falou, é importante que você esteja aqui. E aí, meu esposo falou, ok, eu vou largar o meu emprego e vou para Macaé. Uau, gente! E assim o Cláudio saiu do emprego dele, que ele era supervisor do Metrô Rio, e veio para cá, ficou do meu lado. Assim, passamos momentos difíceis, não foram fáceis. Sim. E até ele conseguir ser reintegrado, né, no mercado, sim, aqui de Macaé. Foram momentos difíceis, mas a gente sempre junto, um apoiando o outro, e ele sempre me deu todo o apoio. E a gente foi. Muito em você, sim, né? Porque para largar, para você voar... Verdade. Então a gente, assim, viemos caminhando realmente com muita dificuldade. E assim, chegou o João Vitor, né? E a gente começou a criar essa estrutura aqui. Meu pai, sempre brilhante, veio para Macaé, construiu a nossa casa aqui em Macaé. E assim, pra gente foi super importante, porque a gente não tinha muito capital. E aí ele veio, deixou minha mãe no Rio, veio para Macaé, fez todo esse projeto pra gente de vida e tudo. E assim, pra gente ali foi o Porto Seguro, foi a nossa segurança. Então Macaé, ela nos abraçou. Realmente foi assim, um envolvimento, porque a gente se identificou. E a gente brinca que tem uma coincidência que eu e o Cláudio, enquanto namorados, nós viemos a uma excursão em Macaé, muitos anos antes da gente pensar em vir para Macaé. E a gente falou, olha as coincidências, né? As coincidências da vida. As coincidências, né? Exato. Então são coisas que assim, o destino vai nos mostrando que muitas vezes a gente não enxerga no meio do caminho, né? Então, assim, vim para Macaé, me estabeleci aqui em Macaé. Valéria, né? Sempre assim, pensando no crescimento de tudo, o escritório já estava começando realmente a ter uma roupagem diferente, mas ainda era Valéria Forte, né? Era uma empresa pessoa física, né? A gente se identificava como nós, Adriana, Valéria. E aí, no ano 2000, a gente pensou, precisamos mudar, precisamos crescer. Como crescer? Temos que ser empresa. E assim surgiu a Forte Contabilidade. Criamos a Forte, nosso CNPJ, e aí a gente começou a ter um nome no mercado. Exato. De uma trajetória que já vinha de Valéria de 30 e poucos anos, a gente falou, vamos criar esse nome, vamos criar essa marca. Vocês começaram com a sociedade. Exatamente. E assim tudo começou, né? Então foi uma construção de uma empresa para que a Forte Contabilidade existisse de fato. Porque por mais que a gente, enquanto pessoa física, se reconheça, mas o mercado precisa ter uma marca, precisa ter um nome, precisa ter um CNPJ, sim, né? Então com isso, nós passamos uma maior credibilidade para os nossos clientes, que nós temos clientes há mais de 30 anos conosco. Então, tudo isso, nessa trajetória de trabalhar muito, de construir a Forte, a gente foi se desenvolvendo e se estabelecendo em Macaé. E trabalhar com mulheres, isso sempre foi uma identificação para nós, né? As pessoas perguntam, mas por que isso aconteceu na Forte? Naturalmente. Não sei se é pela identificação, pelo cuidado da entrega, que é o que a gente sempre preza para os nossos clientes, né? Esse cuidado, essa atenção. Então, isso fez toda a diferença da gente ter um time de mais de 30 mulheres hoje na Forte Contabilidade. Então, você teve o prazer de estar lá, pra gente foi uma alegria, foi assim, uma tarde muito brilhante. Então, para nós, hoje, falar da Fortes é uma empresa que só me enche de orgulho, né? Hoje eu não me vejo, eu acordo, penso na Fortes, eu durmo, penso na Fortes. Apaixonada pelo propósito. Porque é o propósito da minha vida, é onde eu me reconheço, é onde eu me identifico e é onde eu vou estar pro resto da minha vida. E assim eu falo para as pessoas que trabalham comigo, se você confiar, se você acreditar no propósito, você pode ter certeza que vai dar certo. Porque deu certo para mim. E essa sua fala muito relevante, eu esses dias estava falando com as minhas alunas que motivação é aquela pílula passageira, né? E a ativação é aquilo que faz você permanecer. E o que a gente tem que buscar é a ativação no nosso propósito. Quando você se ativa no seu propósito, você vai em busca do resultado. A verdade é que as pessoas se sentem perdidas. Sim. E foi até algo que a gente falou, né, no dia que eu estive lá, sobre as mulheres, sobre as multitarefas, sim, essa coisa toda. E as pessoas, elas estão vivendo muito sem esse propósito, né? Às vezes, olha, quando você fala, o amor transborda, o orgulho. Não, vou passar a vida toda fazendo isso. Né? Porque você identificou, sim, e sabe o seu propósito de vida. E que lindo que o seu marido lá atrás identificou, sim, isso. E te impulsionou, né? Exato. Então hoje, você, além de ser a profissional que é, ter um time aí com mais, né, de 30 mulheres, é motivar e inspirar todos os dias essas mulheres que elas são capazes. Exatamente. Que a mulher, ela pode ocupar sim um lugar de liderança, de crescimento, exato, que ela
tem pra onde olhar, né? Ter uma Exato. líder. E como é liderar tantas mulheres? Me conta. Olha, Thalita, eu vou ser sincera, pra mim é natural. Porque eu sempre tive isso dentro de casa. Minha mãe sempre, por mais que ela, dona de casa, minha mãe sempre teve uma visão muito grande de futuro, de onde ela sabia que eu ia chegar. Então ela me construiu... Você é filha única? Menina, sim. Tenho meu irmão Wanderson. Mas ela sempre construiu minha trajetória, onde você quer chegar, o que você quer ser. Se você projetar, você vai chegar. E ela sempre dizia, cada conquista que eu tinha, ela ainda é pouco. Você ainda pode mais. E isso eu trago até hoje na minha vida. Todas as vezes que eu paro e penso, será que tá bom? Aí eu penso, eu acho que eu ainda posso mais. E ela sempre, quando eu falo, mãe, conquistei isso, às vezes ela vê um vídeo meu, ela, nossa, você agora no vídeo. Então, assim, eu digo que pra mim isso veio de uma forma natural, porque eu vivi essa liderança dentro de casa. Minha mãe sempre colocou e sempre impulsionou essa formação, por mais que ela não tivesse todo o conhecimento, apesar da minha mãe ser uma leitora assim brilhante, ela sempre lia muito. Então, isso vem de casa, vem de casa. E é o que hoje eu transmito para meus 2 filhos. A base, você chega em qualquer lugar se você tiver uma base, se você tiver uma orientação, se você tiver o conhecimento de entender que o que as pessoas estão te dizendo, você pode alcançar esse sucesso. Porque muitas vezes o desafio de estar com muitas mulheres é porque nós vivemos muitos mundos ao mesmo tempo. Muitas janelas se abrem ao mesmo tempo. E a gente precisa saber lidar com cada uma delas. Não é fácil lidar com cada uma delas, mas a gente precisa tentar administrar tudo isso. E é o que eu faço. As pessoas falam que para mim sempre está super fácil. Eu sempre tenho a ideia pronta, eu sempre sei o que vai acontecer. Não é bem assim. Mas a experiência vai fazendo isso conosco. Então, cada desafio que eu tenho na minha vida pessoal, no meu trabalho, com o meu cliente, eu tento buscar a melhor orientação, a melhor condução, pensando sempre no que eu faria comigo, se fosse a minha situação. Então, eu vejo que todo esse respeito que a Fortes tem hoje é porque nós cuidamos do nosso cliente sempre com o propósito de fazer o melhor. Eu sempre digo que a minha entrega é a melhor para o meu cliente porque eu penso primeiro em mim. Se fosse para mim, eu faria da mesma forma. Então, eu acho que quando você se coloca, principalmente no lugar do outro, você faz uma entrega assim. Então, a busca realmente, assim, em liderar mulheres é ser a líder que um dia eu quero que elas sejam. Porque, como Valéria foi, eu estou e outras estarão. E é isso que eu busco todo dia na minha staff, na minha liderança, em todas as meninas que trabalham na Forte. Né? Eu digo que são todas as minhas meninas. Sempre, né? É como se fossem filhas. Sim, né? Então, assim, passamos dificuldades, isso é normal, né? A gente lida com o ser humano. Então, cada uma acorda de um jeito. Eu digo que os clientes chegam no escritório e eles sempre falam, nossa, isso aqui em TPM, eu falo, aqui não existe TPM, porque não dá tempo. Não dá tempo. É todo mundo focado. Então, muitas vezes tem esse mito que a mulher só vive de TPM. Não, a gente vive trabalhando, executando e fazendo. Só que nós somos tão ativas ao mesmo tempo que às vezes assusta muito, né? Então, assim, às vezes eu tenho que frear um pouco, porque eu penso 10 mil coisas ao mesmo tempo. Pode. Ao mesmo tempo. É assim. Então, acho que esse olhar, essa liderança, né, que muitas pessoas relatam que eu tenho, para mim é uma coisa que nasceu naturalmente. Naturalmente. Eu lidero porque um dia foi me ensinado a ser assim. Liderar e estar à frente. Então, para mim, eu acho de uma forma natural. Ai, olha a fala dela, gente. Natural, a leveza no olhar. Né? A Adriana passa uma leveza, uma segurança, essa docilidade. E eu acho que isso também traz um ambiente mais harmônico, né? As pessoas, elas às vezes podem chegar aceleradas, mas se ela encontra ali uma calma, né? Ela acaba também dando uma... Nossa, deixa eu me dar uma segurada aqui, porque... Mas eu na liderança com mulheres, né? Já foi ao contrário. Eu tive uma realidade de família muito desafiadora, né? Em comportamentos com meu pai, minha mãe, uma família muito desestruturada, né? E aí, quando eu vim pra esse mundo, que eu tive a oportunidade de começar a liderar mulheres, eu comecei a olhar mais nesse mesmo viés que você falou. Como eu gostaria de ser tratada, né? Eu tive alguns patrões, né, na minha vida e que, graças a Deus, foram muito maravilhosos pra mim. Eu acho que eu só estou aqui hoje, eu acho, não tenho certeza, aonde eu cheguei, porque eu tive pessoas que me deram a mão, que me conduziram, que eu tenho uma patroa que eu amo muito, que é minha ex-patroa, né, a Soraya, e eu passando por vários desafios, assim, na minha vida, na minha cidade ainda, e ela falou pra mim assim, eu nunca esqueço disso, né, você não merece isso.
Você não precisa passar por nada disso. Vai embora daqui. Você merece coisa melhor. Você é grande. E eu ali, trabalhando de atendente de loja, né? Nem estudava, nem nada. E aí ela, não, você precisa ir. E ela viu uma possibilidade pra mim, de uma cliente que a gente tinha, que foi também uma mãe pra mim, que é a Marceli Campanati. Família Campanati é conhecida também aqui em Macaé. Então, a Marceli me deu a oportunidade de vir trabalhar com ela. Me acolheu na casa dela. Olha. Depois me arrumou uma casa, eu consegui trazer minha filha. Então, assim, eu não tive, né, nesse lugar, essa condução, porque a minha mãe também não tinha. Sim. Né? Foi naquela loucura de vida, mas eu tive pessoas que me trouxeram. Então, você hoje, quanto líder, né, quanto CEO da Fortes, faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. Então, assim, eu sou eternamente grata pela minha vida CLT. Porque eu tive pessoas que me moldaram. Sim. E todas elas que passaram, você pode mais. Sai desse lugar, esse lugar não é pra você. Você vai vencer, eu vou te ajudar. Então, olha como que as pessoas têm o poder de mudar a vida do outro. Sim, exatamente. E é isso que você trouxe aqui com muito amor, né? E eu vivi isso. Talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não sei nem onde eu estaria. Sim. Então, essas pessoas me lideraram, me deram de uma direção que eu nunca tinha tido, acreditaram em mim, e eu falei, não, então se ela tá falando que eu posso, né? E ali eu fui me descobrindo, fui me desenvolvendo, depois eu me tornei líder, e quanto líder eu pensava isso. Sim. Eu nunca tive, né, assim, de lá, então o que eu posso ser ainda melhor para essas mulheres? E assim, eu tive times campeões, tive várias conquistas, mas por quê? Liderar com o coração. Exato. Que é exatamente o que você falou. Então eu acredito hoje também, Adriana, que o meu grande diferencial na minha vida, naquilo que eu entrego, é o coração. Sim. Então, eu acho que muitas pessoas hoje, elas se perdem nas lideranças, elas se perdem nos negócios. Sim. Eu escuto muito de empresários, né, de pessoas, porque não dá, porque todo mundo é ruim, porque não quer trabalhar, porque... E aí eu escuto de outros, né, eu recebi uma mulher incrível que também foi a Raquel da Lazuli, ela falou, cara, eu não posso falar nada dos meus funcionários, eles são maravilhosos. Sim. Sabe, eles até quando querem sair, eles são maravilhosos. Então, será que eu também tô tendo essa liderança, essa gestão, olhando pro outro como eu gostaria? Porque às vezes o que a pessoa precisa é que você acredite nela. Claro. E que entenda que talvez vai ter os dias de TPM, mas que ambiente que ela vai encontrar nesse trabalho. Exatamente. Então, eu acho que é muito relevante a gente trazer, sabe, histórias como a sua e de tantos outros empresários que hoje têm times que a gente olha e fala, caraca, que é possível. Sim. Você ter pessoas que estão envolvidas, que estão engajadas, que a gente vê, né? Dedicam a vida, que se né? dedicam. E valorizar isso, sim, né? Que a pessoa ela tá mais com você do que com a família dela. Exato. E eu pude perceber no seu time ali, né, a admiração, o carinho, né, o respeito, aquele lugar que a pessoa se sente pertencente. Eu não tô aqui só prestando um serviço, eu faço parte. Então que isso fique aí de inspiração para quem já é empresário, para quem vai ser ainda. Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo e a gente trabalha muito com meta, né, com prazo, com não sei o quê. Exato. E eu fico o tempo todo também pensando, né, como eu posso não ser dessa forma, ser melhor, porque a gente acaba tendo um resultado muito melhor, né? Com certeza. Mas me fala uma coisa, Adriana, você falou da Valéria. A Valéria, ela hoje não atua mais no escritório, mas continua como minha sócia. E assim, ela foi a base realmente da chegada aqui em Macaé, né? A Valéria, ela veio para desbravar realmente. A Valéria trabalhou muito tempo na Receita Federal. E aí, ela vendo essa necessidade de pessoas que chegavam sem informação nenhuma, e ela pensou, eu preciso ajudar a outros empresários a realmente, assim, a se descobrir, a conhecer uma contabilidade que entenda a dificuldade, né? Contabilidade não é um tema fácil de lidar, mas quando você consegue transmitir com clareza, sem entrar em méritos, em detalhes muito absurdos para o cliente entender, você tem que falar uma linguagem que ele entenda, né? Ele não vai fazer o seu trabalho, mas você precisa que ele entenda o que você precisa fazer para que aquela empresa dele cresça. Então você tem que transmitir. E esse sempre foi o nosso propósito, transmitir para o cliente de uma forma clara, mas que ele consiga desenvolver o seu negócio e que cresça. E eu sempre brinco com nossos clientes que o negócio dele, se ele estava aqui hoje no nível 1, ele vai crescer, porque a gente está ali para apoiar esse crescimento, e ele vai crescer. E assim, é uma alegria sempre muito grande quando eu vejo alguns clientes que hoje nós temos, clientes antigos, clientes que, né, por algum motivo fecharam a empresa e voltam como cliente pessoa física. Não, eu quero voltar. Essa semana mesmo atendi uma cliente que fechou a loja dela tem 2 anos e falou, Adriana, a minha referência é você. Eu voltei para Macaé e vim te procurar. Então, assim, para mim, o propósito já foi concluído, porque saber que as pessoas têm o meu nome, têm essa referência da Forte Contabilidade como algo que é seguro para elas, isso é fundamental. E é isso que eu peço sempre à minha equipe. A gente precisa dar essa segurança, né? E quando você me pergunta de liderança, a liderança, ela não nasce só em nós, ela pode ser construída, né? E quando você participou da nossa semana de integração, né, eu digo que é um momento que a Forte tem no ano que a gente pausa metade de um dia durante uma semana inteira para trazer propósito para a vida das nossas funcionárias, onde eu trago palestrantes como Thalita para poder trazer conteúdo, informação, porque eu não quero só para mim, eu preciso que elas estejam comigo. A gente não constrói nada sozinha nessa vida.
A Fortes não seria quem somos hoje se não fosse esse time que está conosco. Eu tenho pessoas com 26 anos na Fortes. Então, são pessoas que vão se aposentar conosco, né? Vão viver toda uma vida conosco. Então, quando você carrega essa responsabilidade, eu preciso também entregar para elas um pouco mais, né? A gente tem, assim, vários propósitos. A gente não consegue fazer tudo que dá vontade. Mas se a gente puder fazer um pouquinho cada dia, um dia melhor que o outro, é o nosso propósito. E com isso a gente vai criando lideranças, a gente vai criando pessoas que estão estruturadas para poder responder com segurança ao cliente, porque hoje não é só a Adriana. A Adriana não consegue responder todos a todo tempo, senão não estaria aqui, né, nesse momento com você. Então, eu tenho um time que está lá na Fortes hoje, atendendo e entregando brilhantemente, para que eu possa estar aqui hoje passando um pouquinho dessa experiência, dessa história, mas com um time que lidera, que está à frente e que está, assim, com o propósito de sempre fazer o melhor. Então, quando você lida com mulheres, que muitas são chefes de família e que fazem da Fortes o seu propósito para alcançar algo melhor, para mim é o sucesso. Isso para mim é o sucesso, porque você ter uma empresa onde você tem pessoas que você sabe que dependem diretamente de você, mas que elas escolheram estar ali com você, abraçando a sua causa e fazendo da sua causa a causa da vida delas, de um crescimento, de um desenvolvimento, isso para mim é único, né? Porque você sair de dentro de casa já é um desafio. E você acreditar no negócio de uma outra pessoa para que você consiga crescer e se desenvolver é brilhante. Então, assim, tudo que eu posso e tudo que está ao meu alcance, eu sempre faço com que elas estejam integradas, para que a gente possa criar momentos de harmonia, de conteúdo, de crescimento. Então, a semana de integração, como outros momentos que a gente tem ao longo do ano, é para realmente criar esse crescimento, essa liderança, porque as mulheres precisam sempre ser líderes, elas precisam se desenvolver, crescer, estar prontas a todo tempo, como nós falamos logo no início, né? Gente, dá vontade de ficar ouvindo essa mulher falar e que não dá nem pra fazer pergunta, porque ela já vai falando e a gente vai aprendendo e vai... Uau! Ouvindo você falar, eu tava aqui pensando, né? Como que deve ser o sentimento dessas mulheres todos os dias ao levantar e saber que elas vão pra um lugar onde elas realmente são tratadas como elas merecem, onde elas fazem parte de um propósito maior. E dentro desse projeto de liderança, né? O que você percebe que foi algo que realmente fez toda a diferença para você construir o que você tem hoje? Porque é uma construção, né? E nessa jornada, o que você percebe? Não, esse caminho que eu escolhi, essa decisão que eu tomei, isso realmente trouxe hoje eu ser uma referência num time forte e ter as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras engajadas no meu propósito, que virou o propósito delas, né? A gente só consegue ter sucesso no negócio quando a gente consegue fazer com que o outro viva isso. Sim. Em primeiro lugar, acreditar em Deus. Né? Para mim, a minha vida não teria o propósito ou o caminho que eu cheguei sem a fé que eu tenho em Deus e em Nossa Senhora, que eu sou católica. Eu também. E para mim, assim, todos os dias eu só agradeço. Eu digo que eu não tenho mais o que pedir a Deus e a Nossa Senhora, eu só agradeço. Porque tudo que eu projetei, tudo que eu tenho na minha vida foi acontecendo de uma forma tão natural, com muita luta, com muita batalha, mas de uma forma tão natural e tão bonita que é só Deus, realmente. E muitas pessoas falam assim, Adriana, mas você fala que foi Deus, mas teve trabalho, você teve que acordar cedo. Sim, tem tudo isso. As pessoas confundem também. Confundem. Né? O milagre vem e você não faz nada. Exatamente. Não, Deus tem que encontrar a gente em movimento. Né? Você pede, sorte. Deus te mostra e você tem que trilhar o caminho dele, né? E muitas vezes, assim, eu vejo que acho que o maior desafio realmente foi a decisão de sair do Rio e vir para Macaé. A decisão de sentar com meu esposo e ele falar, vamos, eu tô com você. Essa acho que foi assim um momento que foi o divisor de águas, realmente, pra minha vida foi. E é onde eu realmente abracei como um projeto. Eu vim pra Macaé como funcionária, eu não era sócia da Valéria. Então, eu apostei tudo num propósito que eu tinha pra minha vida. Ela nunca me prometeu uma sociedade, nunca. Mas eu sempre fiz com a vontade que desse certo. Para ela e para mim, porque eu sabia que dando certo para ela daria de alguma forma certo para mim. Então essa entrega naquele momento de decidir vir para Macaé e meu esposo me apoiar, porque muitas pessoas falavam, como que seu esposo vai ficar no Rio? Como que você vai para Macaé? Você com um filho pequeno. Hoje mesmo de manhã vindo para o trabalho, eu falei com meu filho, a gente passou um ônibus da 1001 e eu falei assim, quantas vezes com bolsa pesada vindo do Rio, eu morava em Campo Grande no Rio de Janeiro. Depois que eu casei, que eu saí de São João de Meriti, fui morar em Campo Grande, passei por Bangu, Campo Grande, e eu vinha de Campo Grande com João Vitor, com 2 meses eu já voltei pro escritório, e assim, era uma batalha, todo dia era uma batalha, vir para Macaé, deixar ele pequenininho, para ir pro escritório. Então eu acho que a decisão, que foi o divisor de águas para mim, foi a coragem de decidir, de vir para cá, meu esposo me apoiar, para que a gente pudesse fazer tudo isso acontecer. A Valéria, que estava ali de frente, enxergou tudo isso,
E claro, depois a Valéria também teve uma mudança de vida. A Valéria foi para Moçambique com o esposo dela transferido. Então, assim... E você tinha... ela tinha um porto seguro aqui. Exatamente. Então, isso foi assim... Foram vários momentos, né? Eu acho que assim, a minha vida tem vários momentos. Mas eu digo que mesmo com toda a luta, todos os momentos eu tenho muitas alegrias em todos eles. Porque tudo foi construído com muita verdade, com muita sinceridade. Então, cada cliente que entra no escritório, cada conquista que eu tenho... E as pessoas falam hoje, qual é o tamanho da Fortes? A Fortes é gigante. A Fortes não tem mais barreiras, né? Eu digo que aqui em Macaé, a gente sempre vê a contabilidade como um ambiente muito masculino. Só que eu nunca tive tempo para parar e pensar nisso. Eu tinha que fazer a Fortes acontecer. Então, quando você começa a usar desculpa que você não ocupa certo espaço porque você é mulher, você perde muito tempo, você perde muita força. E não mostra. E não mostra. Então, hoje nós temos grandes empresas da área de petróleo que muitos não entendem como no escritório de mulher. Sim, no escritório de mulher, de líderes maravilhosas, de gestoras brilhantes, mulheres que estudam muito para entregar o melhor para o nosso cliente. Então, tudo isso é assim, é a virada de chave. É realmente acreditar que a mulher pode, que nós podemos, a gente tem que estar onde a gente quer estar, onde a gente quer se desenvolver e crescer. É isso. Uau! Gente, quanto aprendizado, que história linda e cheia de verdade, né? Sim. E eu acho que, Adriana, esse resultado, né? Eu acho, não tenho certeza, que vocês construíram foi verdadeiramente pela verdade. Sim. Pelo desejo de entregar o melhor, sempre pensando em como eu posso melhorar todos os dias. E você trouxe esse legado, Sim. né? Você veio com ele e você partilhou isso à medida que a sua equipe foi crescendo. E as pessoas foram entendendo. Sim. Que eu acho que uma coisa que faz muita diferença também é a pessoa entender que ela pode crescer ali, né? Exato. Quando ela já chega num lugar e ela não vê possibilidade de nada, é difícil também dela querer entregar. Mas quando você entra, não, quanto mais a gente cresce, mais cargos a gente tem, Sim. mais eu vou poder investir em vocês, mais vocês vão melhorar. Isso impulsiona. Sim, com impulsiona certeza. a pessoa a estudar, a acordar todos os dias e estar lá com a melhor energia. E é isso que vocês fazem, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem já um programa de cursos, né? Nós temos as líderes que estão em formação. Todo momento a gente tem que estar estudando, tem que estar aprendendo. Então, a gente já tem uma programação. A Fortes é uma empresa certificada na ISO 9001. Então, a gente não tem uma certificação só por ter. A gente tem porque é um propósito realmente da entrega de qualidade do nosso trabalho. E para você ter uma entrega de qualidade desse trabalho, você precisa ter um time pronto e formado para isso. Então, todo esse projeto de formação da equipe, de estudo da equipe, a gente tem todas as ferramentas, a equipe vai para o Rio, vai para São Paulo, onde precisar estudar. Hoje, depois da pandemia, tudo facilitou. Antes a gente tinha que ir para muito longe. Hoje você tem conteúdo dentro do escritório. Então, os cursos que a gente tinha em São Paulo, a gente assiste na nossa sala de reunião, então tudo isso fica mais prático. O dia a dia fica mais favorável para todas elas, né? A gente consegue fazer no nosso tempo. Então, eu vejo que essa formação da equipe é o que faz a diferença realmente para esse desenvolvimento. Não que não seja desafiador para cada mulher os seus desafios internos, né? Porque a gente brinca que cada uma tem um leão ali todo dia querendo sair. São vários, né? Bem assim. E a gente precisa, né? Eu, enquanto líder do escritório, eu preciso entender todos esses aspectos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser absolvida por eles, né? Porque eu tenho um time para cuidar. Né? Então, a gente muitas vezes tem que criar separações, situações e analisar tudo isso. Né? Porque não adianta você só querer entregar, mas você ser absolvida por isso tudo. Né? Então, todas nós temos dificuldades e problemas, mas a gente tem que saber separar tudo isso. E eu tenho que conseguir gerir tudo isso, porque eu não posso olhar só para você. Eu tenho que olhar todo o grupo. Todo o time, e saber que você tem a sua individualidade, mas que você também tem que respeitar dos outros. E é assim que eu me posiciono com a minha equipe, porque eu acho que a maior dificuldade que hoje a gente tem é de saber lidar com a dificuldade do outro. Sim. Mas quando você entende que o outro tem uma dificuldade, mas que isso não pode atrapalhar o todo, a entrega precisa continuar, eu acho que as coisas começam a se organizar, ficam melhores. E o próprio grupo já entende isso, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A mulher, enquanto equipe, né, enquanto grupo, precisa estar pronta para entender, a entregar e ajudar. Né? Mas a gente também precisa entender que eu não posso só querer para mim, eu tenho que querer para o todo. Eu não posso só entregar achando que isso vai resolver só o meu problema, né? Então, assim, essa gestão, essa liderança, essa entrega tem que ser um conjunto de coisas, né? Porque quando o meu cliente me contrata, ele não quer só a Adriana, ele quer uma entrega completa, né? Por mais que ele enxergue que eu vou fazer a entrega completa, mas eu tenho um time pronto para fazer esse serviço comigo. Então, a gente tem que estar realmente construindo toda uma trajetória para que essa entrega chegue da melhor forma para o nosso cliente. E hoje, assim, eu falo para algumas pessoas que um escritório de Macaé
trabalhar muitas vezes com clientes que são distantes assim, ao nosso olhar, que você vê numa televisão, você fica assim, nossa, eles são clientes de um escritório em Macaé. Primeiro que fala, um escritório pequeno em Macaé. Então, assim, para mim, assim, é brilhante quando eu falo o nome de alguns clientes, né? E as pessoas falam assim, sério? E aí eu trabalho. Posso dar alguns exemplos? Claro! Thalita Rebouças, Poli Marinho, Douglas Silva. Sério? Ângela Vieira. São tantos artistas. Sério? Inês Viana, Débora Lan, Luiz Fortes, Aldebaran Bastos aqui de Macaé, que é maravilhoso também. Então, assim... E como você chegou a esses nomes, Adriana? Agora, a gente tá caminhando pro final, você me conta. Como que você conseguiu trazer... você já contou, né? Claro, mas acessar esse ambiente e se posicionar de uma forma que essas pessoas entendessem... Não, isso é muito bacana, porque a Valéria tem um filho, Luiz, que ele é artista. E no mundo do teatro, ele conhecia algumas pessoas. E o Jeff Schroeder é um brilhante humorista. E ele estava trabalhando numa agência, que hoje é nosso cliente, Montenegro Talent, no Rio. E ele me apresentou, porque o meu projeto era lançar um outdoor da Forte com a foto do Jeff. E assim o Jeff falou, Adriana, para isso acontecer, você precisa conversar com o meu agente, para ele autorizar, colocar minha imagem no seu outdoor. Eu falei, ok, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir no Rio conversar com ele. Eu falei, perfeitamente. Fui eu pro Rio de Janeiro, com a minha gerente comercial, Letícia. Chegamos no Rio, no escritório dele, na Barra da Tijuca. E ele falou, ok, o que você quer? Eu falei, eu quero apenas a foto do Jeff para colocar no meu outdoor. Ele, é só isso que você quer? Eu falei, é só isso. Ele, bem, você me manda o que você quer de script. E aí a gente vai idealizar e autorizar ou não você colocar o outdoor. Eu falei, perfeito. Com isso, ele chamou a gerente financeira dele e ela falou assim, aproveitando você é de contabilidade. Eu falei, sim. Ela, posso tirar algumas dúvidas com você? Eu falei, perfeitamente. E ela começou a fazer algumas perguntas. E aí eu fui respondendo, e ela olhava pro Marquinhos, e assim, e eu não entendia por que ela ficava olhando. E aí no fim ela falou assim, Marquinhos, ela respondeu tudo que a gente tá esperando há mais de uma semana. Aí ele, nossa, eu gostei de você. Eu falei, também gostei de você. Saí dali. Passou uma semana, eles autorizaram a gente fazer o outdoor. Não fizemos o outdoor naquele momento, porque financeiramente não ficou viável, e a gente tem que saber o momento, às vezes, de dar um passo atrás. Todas as coisas. Né? E, mais ou menos 2 meses depois, o Montenegro me ligou perguntando se eu gostaria de ser a contadora dele. Olha só, na verdade, Deus preparou tudo para você ir lá pedir uma autorização e promover esse encontro. Exatamente. E o Montenegro, ele agencia vários artistas. E aí ele começou a falar de mim para os artistas que ele trabalha. E assim vieram. Começou a surgir os artistas que muitas vezes a pessoa olha a imagem da TV, mas esquece que ali atrás tem um profissional, tem um ser humano, né? E a pessoa esquece que eles também precisam de orientação, sim, de cuidado. Então eu acho que foi exatamente aí que eu entrei nesse cenário, tendo assim clientes maravilhosos que me mandam mensagens. São assim, hoje eu digo que são tantos que acho que eu não conseguiria falar todos que a gente trabalha, né? A Thalita teve aqui, acho que há 2 anos atrás na Feira do Livro. E ela me ligou, Dri, eu vou estar em Macaé, vai lá me ver. E aí quando eu cheguei, aí ela falou, você não pode entrar aqui no camarim. Aí quando eu entrei, tava o pessoal de jornalismo e falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou a contadora da Thalita. Você é contadora da Thalita? Eu falei, sim. Aqui de Macaé? Eu falei, sim. Então as pessoas às vezes olham pra gente como algo assim, como que ela conseguiu isso? Com trabalho. Com essa sinceridade, com a verdade, fazendo um trabalho que precisa ser feito. Então, o que eu digo realmente é acreditar que tudo pode acontecer. Né? E quando nos meus sonhos eu ia olhar a TV, esse final de semana eu estava vendo televisão com meu esposo, começou a novela, e aí eu falei, nossa, meu cliente, meu marido, quem? Eu falei, o Evaldo é meu cliente. Aí, meu Deus, que bom que essa mulher está, gente. Então, assim, é muito bacana, é muito assim, é uma alegria realmente, quando eu olho, e pra mim é tão natural, é tão normal isso pra mim, que eu não vejo mais estranho, assim, eu não sinto que é uma coisa estranha, né? Mas assusta muitas vezes as pessoas, porque um escritório em Macaé, como que eles chegaram até um escritório em Macaé e se mantém? O que ela fez para isso, né? As pessoas elas têm dificuldade de entender que existe esse crescimento, sim, que é possível e que é com trabalho. É com trabalho. Né? É a tal de sorte, né? Mas ela tem sorte, né? E esses dias eu fiz um vídeo, eu tava falando sobre isso, né? Daquela menina que saiu de lá com o 2º grau no supletivo, sim, sem dinheiro, que chegou em Macaé com uma caixa de isopor, um grill, uma panela de arroz, morando com os outros. E hoje vê no ônibus. Sim. Aí vê não sei onde, aí vê numa cidade que me abraçou, sim, que me acolheu, exato, que mudou a minha história. Exato. Mas porque eu tenho essa verdade também, assim, de acreditar, Adriana. Eu acredito. A gente pode, a gente vai chegar. É um trabalho de todos os dias. De todos os dias. Vou fazer o meu melhor, sim, vai chegar. Eu falo pra Deus assim, não tem jeito.
vai chegar. Vai. É só não parar. Não, exatamente. E aí, ouvir você hoje aqui pra mim me trouxe assim, a gente se conhece, mas eu não conhecia a sua história, né? Então, enquanto você falava, vai passando um filme aqui na minha mente e de tudo que hoje eu tô construindo também. Exato. Hoje eu conversando com a Bárbara e ela falou comigo assim, nossa, você é muito jovem, né? 36 anos, nossa, 40 e pouco você vai estar aqui. Falei, nós vamos estar. E eu parei e refleti, falei, nossa, realmente, quando eu tiver com os meus 40 e lá, eu realmente vou estar em lugares que eu acho que hoje eu nem imagino. Sim, eu nem sonho, mas é porque eu não passo pela minha cabeça a possibilidade de parar e de não dar certo. Exatamente. E de não acreditar. Eu coloco o pé, acredito, e aí Deus vai colocando pessoas como você, como tantos outros, que falam, não, vou apoiar. Eu apoio, porque você ter alguém que te apoia é uma validação de quem você é, né? Você não coloca o seu nome pra apoiar uma pessoa que você não acredita. Com certeza. Uma causa que você não acredita. Exato. Então, nossa, eu tô muito orgulhosa, né, de ter essa parceria com vocês. E lá de trás, sem saber nem a metade, né? Só pelo pouco que eu sabia, mas porque isso também reforça a minha jornada. Sim. Ouvir mulheres como você que é como se estivesse dizendo pra mim, vai, esse o caminho, continua, vai dar. Você vai chegar a lugares que você não vai nem acreditar, é só confiar e fazer a sua parte. Exatamente. Então, assim, cara, que as pessoas entendam que é uma questão de acreditar, fazer o melhor, não importa quem. E nós somos capazes, sim, de chegar a lugares que nem vocês imaginam e nem a gente. E eu acredito que o espanto das pessoas é justamente, às vezes, até a sua simplicidade. Sim. Sua leveza simples, né? Como que ela pode ter chegado nessa pessoa? Né? E é isso, gente. E Deus, ele direciona. Então, que Deus continue te abrindo muitos caminhos, que você continue transformando a vida das pessoas através da contabilidade. Assim seja. Porque a gente tem um olhar na contabilidade, assim, até um pouco de medo, né? Eu, às vezes, conversando com as pessoas, e a gente já teve essa conversa também, né? Ai, mas uma empresa, mas os custos disso, mas não sei. Mas a gente precisa crescer, né? Sim, precisa. E a contabilidade, ela precisa caminhar com você, lado a lado. A contabilidade não pode estar distante da sua empresa, do seu negócio e do seu dia a dia. Porque a vida do empresário caminha abraçada à sua empresa e à contabilidade. Então, quando uma contabilidade entende a dificuldade dele e ajuda ele nesse desenvolvimento, o negócio brilha, o negócio cresce. Então, com uma boa orientação, com a Fortes ao seu lado, a gente pode sim fazer um trabalho de muito sucesso. Então, acho que esse crescimento que parte da minha vida, através da Forte, para a entrega ao meu cliente, é o que faz toda a diferença. É o que faz com que esse empresário que chega na Forte acredite no nosso trabalho, confie o seu negócio a nós, para que a gente possa desenvolver um trabalho para ele, assim, que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Esse é o propósito sempre. Uau, gente, que conteúdo, hein? E aí é com a Forte ao seu lado, você vai construir um negócio forte, né? Muito forte. Porque não existe um negócio forte se não tiver essa gestão de números, né? Tiver esse olhar que, principalmente para nós mulheres, que não deu nem tempo da gente entrar nesse âmbito, né? É algo que a gente não tem muito hábito de falar, de olhar, tipo, por mim. Né, de analisar, de buscar, a gente precisa buscar mais, estar inteirado nesse lugar pra gente também ocupar os lugares que a gente quer, né? Com certeza. Então, Adriana, foi incrível, nosso tempo passou que eu nem vi, eu acho que foi um podcast que eu fiquei mais quieta ouvindo, assim, porque realmente, a sua condução, aquilo que você trouxe, me fez refletir, com certeza vou sair daqui com vários aprendizados, inspirada, assim, com o meu propósito, que Deus tem muito pra gente, né? Então, a gente realmente acreditar que a gente é capaz de seguir em frente. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão nos ouvir, nos assistir. Eu costumo dizer que o podcast ele é atemporal, né? Sim. Daqui a 50 anos ele vai existir, vai estar por aí passando uma mensagem. Verdade. Então deixa a sua mensagem hoje pra gente aqui. Ok. Bem, acredite no seu sonho, acredite que você é possível, que você pode sim crescer, se desenvolver. Você que é mulher, empresária, mãe, esposa, filha, acredite em você, porque o tempo pode passar. Mas a sua jornada, a sua história sempre vão estar presentes na vida das pessoas. E se você buscar fazer a diferença na vida de cada um que passa pelo seu caminho, você vai conquistar o mundo. O mundo que é só seu. E que só você sabe as batalhas que você precisa viver cada dia para vencer. Então faça a diferença e seja você, sempre. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus ensinamentos, por compartilhar a sua história. Quero agradecer mais uma vez por você nos apoiar. Já quero te convidar também a estar com a gente na imersão Seja Protagonista da Sua História, 4ª edição, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de abril. A gente tem aí parceiros incríveis que estão se movimentando para que esse evento aconteça na proporção que eu sonhei primeiro e eles abraçaram o meu sonho. Porque muitas vezes eu saio daqui para ir para São Paulo, para ir para o Rio, às vezes bate e volta, vou de noite, passo o dia, volto para buscar conhecimento. Eu percebi que o conhecimento, ele mudou toda a minha estrutura, toda a minha história. E é isso que eu busco todos os dias levar para as mulheres. É muito além do dinheiro, né? É um propósito. Exato. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente tem liberdade.
O conhecimento, ele Exato. liberta pra você fazer escolhas, pra você crescer, pra você ajudar as pessoas, enfim. Então, esteja com a gente. A gente já tá aí com mais de 85% das inscrições preenchidas, então estamos nas últimas vagas e eu quero te encontrar lá. Adriana, Deus te abençoe, Amém. que você continue sendo essa líder incrível. Obrigada. Já admiro mais ainda, tá? Continue na sua jornada e o que eu puder contribuir com vocês, Sim, conta comigo, tá? Com certeza. Agradeço muito pelo carinho, por estar aqui com você. Então, vem conosco também, que a gente tá lá para te abraçar. Tá Com bom? certeza, já tô junto, gente. Estamos juntinhas aí. Obrigada. Muitos sonhos ainda para serem realizados. Obrigada. Fortes. Sim, com certeza. E quero agradecer também aos meus patrocinadores, gente. Eles que fazem esse programa acontecer, né? Como eu sempre digo, não basta falar, a gente tem que apoiar, incentivar. Quero agradecer a Pomer Fruit, que é uma parceira aqui do sucesso delas, que é da roça para sua mesa, saúde, qualidade, né? O que a gente busca para nossa família? O melhor. Na Pomer Fruit você vai encontrar lá qualidade, você vai encontrar bom atendimento e vai encontrar uma empresa que investe para que essa mensagem chegue a você. Quero agradecer também a Liz Story. Na Liz você encontra tudo que você precisa para sua imagem de sucesso. Vai encontrar o look, o sapato, o acessório. Lá na Liz Story você entra e sai pronta para o seu sucesso. Agradecer também o Hot Dog do Betão. Essas mulheres incríveis que fazem parte da história macaense. Umas mulheres fortes, corajosas e que estão aí conduzindo esse negócio, né, que foi herdado a elas aí com tanto carinho, com tanto trabalho de família, e hoje com maestria elas conduzem e fazem a diferença, mulheres incríveis. Então se você ainda não experimentou o Hot Dog do Betão, faz parte da história de Macaé, vai lá, você vai se apaixonar. Quero agradecer também a Lagos Macaense Offshore, essa empresa que vai te ajudar aí na sua obra, na sua casa, na sua empresa. Adriana, Priscila e Juan estão lá disponíveis pra te ajudar. Obra geralmente é dor de cabeça, Sim, né? Com eles sim, não. que Eles bom. resolvem, eles entregam o melhor, uma família linda te esperando pra te atender. Tenho muito orgulho dos meus patrocinadores e sou muito grata. Então quero agradecer a você que esteve com a gente aqui até agora, que escutou esse conteúdo. Quero te lembrar de se inscrever lá no canal, compartilhar com outras pessoas essa mensagem que com certeza vai ajudar. E todas as quartas-feiras às 18 horas episódio novo. Um beijo, boa noite.